Bem, bom, vamos lá, pessoal. Lembrando a nossa programação de hoje, a gente vai ter 9 horas essa live e às 10 horas da manhã nós vamos ter o nosso grupo ali como igreja, né, no Skype, para uma discussão sobre o tema que a gente vai tratar aqui, tá bom? A gente vai tratar sobre criação de filhos, é um treinamento de aconselhamento bíblico em relação à criação de filhos, com o tema de criação de filhos, especificamente para falar sobre filiolatria. A gente vai entender o que é essa expressão. Eu queria apresentar aqui alguns livros, lembrando que eu não ganho nada com isso, tá bom? Só para compartilhar boas ferramentas para você se preparar para a sua paternidade ou maternidade. Aqui, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Muito jóia esse livro, tá bom? Vale muito a pena, da editora Fiel. E também da editora Peregrino, tem são livrinhos bem pequenininhos, ó, para quem não está muito acostumado a ler, isso aqui é ótimo, tá bom? A leitura bem simples, bem fácil, rápida. O primeiro é Meu Filho Pequeno Governa a Casa. Eu vou me basear um pouco nesse livro para falar sobre o tema de hoje. E também esse aqui, Meu Adolescente é Rebelde. Muito jóia esses livros também da editora Peregrino. Vale a pena ter, vale a pena ler para usar como uma ferramenta para você crescer e também como uma ferramenta de ensino, né, para treinamento. A gente está falando sobre aconselhamento bíblico e a ideia é como você pode se envolver na vida de pessoas com o evangelho para ajudá-las com os problemas diários, com os problemas que ela tem no dia a dia dela, tá bom? A pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: como é que você pode ajudar pais desesperados porque não conseguem controlar seus filhos? Então, como é que você pode ajudar esses pais? Talvez você conheça pais na escola de seus filhos, talvez na sua vizinhança, você perceba ou escute, ou alguém já veio compartilhar com você que tem dificuldade para controlar os filhos, tá bom? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa entender um fenômeno muito comum nos dias de hoje, mas que também não é muito novo, né? Que carrega o motivo pelo qual muitos pais não conseguem controlar os seus filhos, que é a filiolatria. Filiolatria é uma palavra inventada que junta a palavra filho, que é aquela pessoinha que não consegue controlar, não consegue ser controlada, e latria ou idolatria, né? Que é colocar algo no lugar de Deus. Então, quando a gente fala de filiolatria, a gente está falando da idolatria dos filhos, ou seja, quando um filho recebe uma atenção exagerada, um tipo de amor excessivo e uma admiração acima do que deveria. Em última instância, esses exageros se tornam algo que tira o próprio lugar que Deus deveria ter na vida de uma pessoa, tá bom? Estou vendo aqui, Augusto fez um comentário. Olá, Augusto, o Juliano também. Tudo bom. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender antes, né, de entender a filiolatria, é que Deus ele deve ocupar uma posição única na vida de uma pessoa. Lá em Êxodo 20, 2-4, lá no Antigo Testamento, Deus está falando com o povo de Israel, e ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Agora, talvez você possa dizer o seguinte, né? Mas eu não fiz nenhuma estátua do meu filho. E normalmente isso é verdade, a gente espera. A gente não precisa fazer uma estátua do nosso filho para adoração. A gente não precisa. A gente adora os nossos próprios filhos mais do que a Deus, ou a gente corre o risco de adorar nossos filhos mais do que a Deus. Jesus também fala algo parecido ali no Novo Testamento,
Em Mateus 10, 37 a 38, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Então é interessante aqui, Jesus alerta quanto a amar alguém, mesmo da nossa própria família, mais do que a ele. Amar algo mais do que a Deus nos torna indignos ou inadequados para seguir Jesus. Outro ponto que a gente precisa entender, então, é como é que acontece a filiolatria. Como é que acontece essa idolatria dos filhos? Bom, a filiolatria, ela acontece quando os filhos se tornam o centro da vida dos pais. O Paul Todges, no filho aqui no Meu Filho Pequeno Governa a Casa, ele fala o seguinte, ele usa uma frase da seguinte maneira: para o pai que é centrado no filho, o mundo gira em torno daquela trouxinha de alegria. Interessante, né? Ele está alertando sobre como às vezes a gente coloca o mundo para girar em torno dos nossos filhos, porque eles são muito importantes para nós. Só que isso é um perigo, porque pode causar a filiolatria. Há algumas frases que a gente pode usar para identificar a filiolatria. Algumas podem depender um pouco do contexto, a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Mas é só para a gente ter uma ideia. Frases para a gente que devem chamar a nossa atenção. Por exemplo, um filho está fazendo birra e aí você escuta o pai ou a mãe falar assim: por favor, filho, não faça isso. Pode ser, eu quero acreditar que alguns pais fazem isso, talvez porque eles querem dar a ideia de que eles estão ensinando boas maneiras para o filho. Né? Por favor, filho, estou ensinando meu filho a falar por favor. Você não está ensinando o seu filho a falar por favor de maneira adequada, porque também você está deixando de ensinar o seu filho a respeitar uma autoridade. Né? Esses dias eu falei para minha filha, para uma das minhas filhas, que ela não fez algo que eu havia mandado, e eu falei para ela: filha, você tem que responder rápido. Você tem que falar rápido, porque você tem que aprender a respeitar uma autoridade. O dia que você for mais velha e um policial pedir um negócio para você, ele não vai esperar, ele não vai pedir por favor para você. Ele não vai esperar você, ele vai exigir obediência, porque ele é uma autoridade. Mesma coisa a gente deve ensinar em relação a professores, etc. O professor não precisa pedir por favor para o filho. Tá bom? O professor é dar uma ordem. Tá? Agora, lembra, né? A gente tem que ver o contexto. Existem contextos em que eu peço por favor para as minhas filhas, mas quando elas estão fazendo uma birra, eu não devo pedir por favor. É uma ordem, é um comando. Não, pare agora, pare com isso, tá bom? Ou você está fazendo uma visita ou recebendo um convite e você fala assim: ela não gosta dessa comida. Puxa, a gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a comer o que tem, né? A não ser assim, a única exceção que eu vejo para essa regra é se aquele alimento é muito exótico. Alguém te chamou para comer uma comida assim, de outro mundo, né? Um negócio assim, nossa, nunca vi na vida e realmente é até meio arriscado. Mas, enfim, fora isso, se é uma comida comum, né, uma coisa bem normal, ela deve comer. Ela deve, pelo menos, experimentar, tá bom? E tomar cuidado com a reação. Tomar cuidado com a reação para ser respeitosa, né? A gente está ensinando boas maneiras. Coisas do tipo meu príncipe, minha princesa, reizinho, rainha. Gente, essas palavras a gente tem que tomar muito cuidado também. Elas podem passar uma ideia muito errada de que o filho tá. Ele é meu tudo, né? Tem gente que fala isso também, né? É o meu tudo. Será? Né? Talvez Jó perdeu todos os filhos de uma vez. Se os filhos dele fossem o tudo dele, ele tinha se matado. Né? Mas ele não se matou. Ele falou: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou então um casal não atende um compromisso e diz assim: ela não queria ir, ou ele não quis acordar para ir e tal.
também, o que a gente está ensinando para os nossos filhos, né? Se eu acordei para ir num compromisso que eu tinha, por que meu filho não deve acordar? Não, deve acordar também. Outra coisa, né? Eu não escolho mais o que eu assisto em casa, né? Meus filhos mandam na televisão. Se a gente deixa isso acontecer, a gente também está correndo o risco de idolatrar os nossos filhos. É o tempo dele, né? Esse tipo de frase, isso vai aumentar a autoestima dela, né? Todo esse tipo de coisa a gente deve tomar muito cuidado, claro, dependendo do contexto, mas todas essas frases ou essas expressões podem estar revelando famílias que estão colocando seus filhos no centro. E até mesmo que muitas vezes que temem os seus filhos, que têm medo do que pode acontecer em certas situações. Né? Parece que tem pais realmente que têm medo de dar ordens para os filhos, com medo da reação dos filhos. Eu entendo que possa haver medo de um filho adolescente, por exemplo, que está andando com uma gangue, ou que está andando com traficantes, mas a gente está falando muitas vezes de medo de criancinhas, realmente, né? E no fim, não somente a adoração e veneração que pertencem a Deus tem sido dado aos filhos, mas o próprio temor de Deus tem se transformado em temor dos filhos. E esses pais, eles não podem se enganar. Os filhos sabem que os pais têm medo deles. Tá bom? Mais um cuidado a ser tomado. Então, o que esses pais desesperados precisam para ter essa ajuda para lidar com a filiolatria? Um amigo meu, cuidado com o exemplo que eu vou dar, tá bom? Com as devidas proporções, ok? Um amigo meu tinha uma cachorrinha muito obediente. Ela sentava, deitava, ficava, largava a bolinha para jogar de novo. Era um espetáculo ver a cachorrinha. Ela esperava um comando para pegar o biscoito no chão. Ela esperava sentada até que recebesse um ok do dono para comer. E aí eu perguntei para esse meu amigo, falei, cara, como é que você faz isso? E ele respondeu, normalmente o primeiro que tem que ser treinado é o dono. O que meu amigo estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o dono do animalzinho ali, ele tinha que ter disciplina. Ele tinha que ser disciplinado para poder treinar o animalzinho para ter aquela disciplina também, guardadas as devidas proporções, né? Com os filhos é quase a mesma coisa. Os pais precisam perceber o problema do filho, desculpa, os pais precisam perceber que o problema dos filhos muitas vezes começam com eles. Bom, eles precisam passar por um processo de abandonar essa filiolatria, mudar de ideia quanto à criação de filhos e se revestir com uma nova forma de tratar os seus filhos. A gente vai entender isso aí em detalhe. Efésios 4, 22 a 24 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Veja que interessante, né? Ele fala que essa pessoa ela deve se despir de um velho homem que se corrompe com desejos enganosos. Muitas vezes essa filiolatria é resultado de desejos desenfreados ou desajustados de amar os nossos filhos ou demonstrar amor pelos nossos filhos. E nós devemos então ajudar essas pessoas a se despir, a abandonar o ídolo que elas têm, que são os filhos. E elas têm que renovar o modo de pensar, elas têm que se arrepender e decidir adorar a Deus somente. E elas precisam se revestir de educar os seus filhos, treinando e instruindo biblicamente. Quando a gente fala de despir-se ou de abandonar os ídolos que ela tem, que nesse caso é o próprio filho, a gente tem que entender que a filiolatria começa num lugar muito mais profundo do que aquelas palavras como o meu reizinho, minha princesa, meu tudo. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se isso é verdade, essas palavras,
revelam algo muito mais profundo. Revelam uma idolatria que vem no mais íntimo do nosso ser, que é o nosso coração. Ezequiel 14, 1 a 3 diz o seguinte: algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Essa idolatria é uma idolatria no coração e a gente precisa abandonar essa idolatria do coração. E Josué 24, 19 a 23, ele dá a solução para você lidar com qualquer tipo de idolatria. Ele fala: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Lembra de Jesus falando: vocês não são dignos de mim? Bem parecido, né? Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso para com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, diz que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: presta atenção agora. Ó. Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Então veja, abandone os ídolos e se voltem de coração para o Senhor, com toda a sua vida, com o mais profundo do seu ser. Então essa pessoa que está lidando com a filiolatria, ela precisa desistir de adorar o seu filho. Ela precisa desistir dos exageros no cuidado dos filhos e no exagero na proteção dos filhos. Eu acredito que as pessoas normalmente elas não são mal intencionadas quando tratam os filhos dessa maneira, mas elas não conseguem ver outra forma de fazer isso. Justamente por isso, elas precisam reavaliar, elas precisam repensar. E aí vem a segunda coisa que elas precisam fazer. Esses pais, eles precisam renovar o modo de pensar ali, conforme o texto de Efésios. Eles precisam se arrepender e decidir adorar a Deus. Nós precisamos, então, ajudar esses pais que estão lidando com a filiolatria a se arrepender dessa idolatria e mudar de ideia, mudar o foco da adoração cristã. Essa pessoa precisa entender que acima dos filhos, acima dela mesma, acima de qualquer outra coisa ou pessoa, Deus está ali, entronizado, sem nenhum outro como ele. Apocalipse 4:11 diz: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus, ele merece adoração. Deus é rei, Deus é o tudo, Deus está acima de todas as coisas. Deus é que nós devemos venerar e obedecer, e que nós devemos temer. Então essas pessoas, elas precisam entender, e nós mesmos, né, quando nós estamos lidando com isso também, elas precisam mudar de ideia sobre temer os filhos e passar a temer a Deus. Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam sabedoria e disciplina. O temor do Senhor é o ponto inicial para uma vida sábia. Inclusive, sabedoria para entender como criar os seus filhos. E entender que criar filhos é uma tarefa de adoração a Deus e não aos filhos. Além disso, esses pais, eles precisam mudar de ideia e ter Deus como centro das suas vidas e não os filhos. Romanos 11, 33 a 36 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja agora para sempre. Amém. Eles devem, então, pais lidando com a filiolatria, eles devem reconhecer que todas as coisas são para Deus e não para os filhos. Reconhecer que Deus é o seu tudo e não seus filhos. E para que isso aconteça, esses pais precisam mudar de ideia e nascer de novo para se transformar em filhos de Deus. Efésios 1, 5 a 7, a gente estudou esse texto, né? Ele fala o seguinte: em amor, Deus, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então veja que esses pais precisam então reconhecer que eles mesmos estão perdidos, com um relacionamento quebrado com Deus. Mas por meio da morte e ressurreição de Cristo, eles podem ser adotados por Deus como seus filhos. Assim, aquele culto aos filhos se torna culto a Deus. E aí eles vão poder, então, abandonar o jeito do mundo de criar os seus filhos, como pequenos deuses egocêntricos, podendo criar seus filhos conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que abandonar a ideia do mundo sobre criação de filhos e ir para a perfeita vontade de Deus em relação a isso. Mas para isso, é necessário que haja conversão, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja o reconhecimento de um relacionamento quebrado com Deus que só pode ser reatado através do sacrifício de Cristo na cruz. E então, esses filhos, esses pais, eles vão poder se revestir agora de educar seus filhos treinando e instruindo biblicamente. Uma vez que esses pais entenderam que precisam tirar os filhos do centro das suas vidas e precisam mudar de ideia, decidindo adorar somente a Deus, agora esses pais podem educar os seus filhos em padrões bíblicos. Efésios 6, versículo 4 diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Quando ele fala que eduquem-nos, ele está falando alimente. Né? Você tem que nutrir o seu filho. Quando ele fala de disciplina, ele fala de todo o treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo da mente, da moralidade, e emprega para esse propósito ordens e admoestação, e também repreensão e punição quando necessário. Essa instrução é uma instrução que aponta para o crescimento em virtude, e também que envolve castigo e punição dos males com os quais Deus visita homens para sua correção. Estou lendo aqui a definição dessa palavra do Strong, do dicionário Strong. Isso envolve o quê, então? Envolve ensino bíblico. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordena, Deus falando aqui, né? Estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Veja, aproveitar toda a oportunidade que você tem de conversar com seu filho para envolver ensino bíblico. Quer um exemplo? Você está assistindo um desenho ali com o seu filho e, de repente, um personagem ali começa a maltratar o outro. Você pode perguntar para o seu filho, filho,
que esse personagem está fazendo com o outro? Está agradando a Deus? Está certo o que ele está fazendo? E você vai mostrar para o seu filho, não está certo o que ele está fazendo. Certa vez, as minhas filhas estavam assistindo um seriado e eu ouvi um comentário assim, ela falou alguma coisa pro pai e foi mal criada, né? A personagem foi mal criada com o pai. Aí falou, não, tem que tirar, elas mesmas, né? Não, tem que tirar, tem que tirar. Eu falei, não, espera, vamos ver até onde vai. O que ela tá fazendo é bom? Não, não é. Então vamos ver até onde vai. E depois a menininha ali do seriado foi pedir perdão pro pai. Eu falei assim, olha, tá vendo? Então, tá vendo? O seriado, ele ensinou alguma coisa boa, né? Que ela foi lá se acertar com o pai. Né? Isso foi bom. Então, é importante a gente aproveitar esse tipo de oportunidade para ensinar os nossos filhos. Essa instrução, essa educação ou nutrição dos nossos filhos também envolve mostrar a consequência do erro. Provérbios 13, 24 fala: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E castigo aqui envolve, inclusive, algo físico. Sempre, aliás, nunca com qualquer tipo de abuso, no local apropriado do corpo, né? A gente tem um local bem apropriado para isso, e com aquela dor que não pode ser maior do que o ralado quando seu filho está brincando. Aquela dor ela vai ser uma dor momentânea, mas não pode ser algo que vai causar um problema para o seu filho. Nunca é essa a intenção dessa correção. Ele também vai envolver instrução, né? Ele também fala nesse texto de instrução, de alinhar a mente através de um alerta inspirado por Deus, melhorar o raciocínio de uma pessoa para que ela chegue à solução de Deus através do seu processo de pensamento. Aqui também é uma definição de um dicionário de teologia. Agora, essa instrução, então, essa instrução bíblica é uma instrução bíblica para a salvação. 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz: quanto a você, porém, permaneça na que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então veja, Timóteo recebeu instrução bíblica. E essa instrução foi o suficiente para ele entender bem cedo que ele precisava ser salvo. Além disso, a escritura ela deve ser utilizada para a instrução da criança, porque ela é útil para ensinar, para alertar o mau caminho, para mostrar o caminho certo e para dirigir os passos que devem ser seguidos. Isso vai ajudar os seus filhos, então, a serem pessoas preparadas para servir a Deus, pessoas que têm uma mente preparada para pensar biblicamente. Para terminar, como é que a gente pode ajudar esses pais, então, que não conseguem controlar os seus filhos? Você precisa ajudar essa pessoa a lidar com a filholatria. O fato de que o filho ele tem sido o centro da vida daquela pessoa. Então você deve ajudar essa pessoa a despir-se, ou seja, abandonar o ídolo que ela tem, no caso, os filhos, renovar o modo de pensar, que é se arrepender e decidir adorar a Deus, o que pode ser necessário incluir a salvação da pessoa, o arrependimento, a conversão da pessoa a Jesus Cristo, e se revestir de educar os seus filhos treinando e instruindo biblicamente. E talvez você esteja perguntando, como é que eu começo a ajudar essa pessoa? Bom, você não vai começar numa primeira conversa assim, observando a pessoa tendo uma reação com o filho, falando assim, você é um idólatra, você idolatra o seu filho. Você não vai falar isso para a pessoa. Né? Se você fosse como eu, talvez você faria isso, como eu algum tempo atrás, mas eu estou aprendendo a ser menos incisivo. Assim. Você pode começar se dispondo a caminhar com esses pais. E tem uma palavra para isso que a gente tem falado bastante na IBV, né? Que é o discipulado. Então, quando você está andando junto com aqueles pais, você vai observar o relacionamento deles com os filhos. E isso exige convivência, você vai conviver ali com eles. Escute os relatos dos problemas que esses pais têm com os seus filhos.
lembra de Tiago, né? Seja pronto para ouvir. Mostre a eles que o primeiro passo é acertar o relacionamento deles com Deus. Observe, verifique a salvação dessas pessoas. E se eles não são salvos, se eles não reconheceram Cristo como Salvador da vida deles, eles precisam começar por aí, porque senão eles não vão conseguir fazer absolutamente nada do que Deus exige que se faça em relação aos filhos. Também ajude-os, então, a discipular os próprios filhos, assim como eles têm sido discipulados. Isso envolve exemplo. E aí você vai, então, poder tratar pacientemente o problema desses pais, né? Um risco que a gente corre muito grande é buscar solucionar todos os problemas da pessoa numa conversa só. Tome cuidado com isso também, né? Ajude-os a identificar as maiores dificuldades que eles têm com os filhos e ir tratando essas dificuldades. Por exemplo, acontece muitas vezes de você oferecer. Hoje está muito comum oferecer uma conversa online, né, por causa da situação toda do Covid, etc. E às vezes você oferece para a pessoa fala, aqui é complicado, né? Ou então, meus filhos não deixam. Bom, tá aí. A primeira coisa que você tem que ajudar a pessoa é como é que ela tem que lidar com os filhos nesse caso. Vai explicar para ela, a gente vai conversar, você precisa procurar um lugar da sua casa específico, que não precisa ser um lugar totalmente isolado, mas que os seus filhos precisam entender que a gente vai conversar. Então você vai instruir seus filhos a ficar ou no quarto, ou na sala, ou em algum lugar que eles vão brincar, e dependendo do tamanho da casa, até a brincadeira tem que ser mais baixa, né? Tem que ir assim, você vai se controlar aí, porque agora eu vou ter uma conversa séria com uma pessoa, né? E você vai, tá vendo? Você está ajudando a pessoa a lidar com pontos específicos. Depois a pessoa, talvez você vai falar assim, durante essa semana você vai dar uma tarefa para a pessoa. Durante essa semana você vai ler ali o texto de Efésios 6, 1 a 4, por exemplo, que fala da relacionamento pai e filho. E vai anotar o que você achar mais importante, o que te chamar a atenção ali. E a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso em casa, porque meus filhos não deixam, ou não tem espaço e tal. Então você, quando for fazer isso, você tem que explicar para o seu filho, ou num primeiro momento, aproveita o momento que o seu filho está dormindo, e você vai treinando o seu filho que quando ele acordar, ele não pode sair destrambelhando tudo, ele precisa observar que você está naquele tempo de estudo. Você vai ajudando a pessoa a lidar com essas dificuldades e está ajudando a pessoa a fazer esse ponto de discipular o filho, de treinar o filho também. O filho vai começar a entender que tem alguma coisa diferente acontecendo ali, tá bom? Pessoal, o material que eu tinha para apresentar é esse. Nós vamos ter daqui aproximadamente 20 minutos o nosso grupo pelo Skype. Se você quiser participar, você é convidado a participar do grupo no Skype. É só você solicitar pelos canais de comunicação da IBV ou a pessoa que te convidou o link do Skype que a gente vai fazer a conversa, tá bom? Valeu, gente. Até mais.